Glória a Deus. Glória a Deus, os irmãos estão saindo da quarentena. Está faltando muita gente, né? Mas aos pouquinhos a gente vai retornando, aos poucos. É muito bom ver rostinhos que a gente estava com saudades, né? Matar as saudades, isso é muito bom. Amém, queridos? Nós vamos estar retornando às nossas aulas, curso Maturidade e CTE, no próximo dia 3. Amém? Acho que foi isso que eu coloquei no grupo, né? Me corrijam se eu errar, porque às vezes eu me confundo com datas. Tem um sério problema, às vezes, de gravar, porque são muitas coisas. Então, nós vamos estar dando início à volta. Se você ainda não fez a sua matrícula e deseja fazer, né? Então, nós ainda temos... Podemos voltar, por quê? Nós só fizemos uma aula de cada curso, né? Então, nós vamos retornar os cursos, vamos continuar de onde nós paramos, só apenas uma aula. Então, dá tempo ainda de alguém que queira retomar as atividades dos cursos e fazer conosco. Na terça-feira, dia 25, vai ter uma Usina Kids, né? Vai ser apresentado um novo material, que é um livro que o nome dele é O Amado Coração, né? Vai ser o lançamento desse livro, né? Então, todas as mulheres que quiserem estar presentes, não só as irmãs do Kids, estão convidadas, ok? Vai ser às 18 horas, diga comigo, 18 horas, dia 25, numa terça-feira. Então, não marque nada, vem estar, mesmo que você não faça parte do Kids, mas, queridos, esse vai ser um material que seu filho ou alguém da sua família vai estar usando, porque as crianças vão receber esse livro, não é, amor? E ele será gratuito, olha só que bênção. Porque houve todo um mover, esse livro ele foi traduzido para várias outras línguas, a gráfica abençoou, a impressora abençoou, então nós vamos estar recebendo, porém nós pagamos por ele, para nós abençoarmos os seus filhos. E quem pagou, né? Foi a cantina, aquilo que você tem ajudado, aquilo que você tem comprado e investido, né? Então, foi isso mesmo, né, amor? Então, isso vai ser maravilhoso, mas vai ser apresentado esse novo material. A pastora Márcia não vai estar aqui presente, mas ela vai ministrar também para as irmãs. Então, você vai ver a pastora Márcia ministrar pela primeira vez numa Usina Kids. Então, isso vai ser muito bom, né? Faça a inscrição urgente com ela, porque nós precisamos saber exatamente a quantidade de mulheres que vai estar presente, ok? Jovens também que queiram conhecer o trabalho das crianças aqui na igreja. Então, está convidado também. Vai ter algum custo de inscrição não, né, amor? Não vai ter nenhum custo de inscrição, né? Então, procure a Élita, que ela vai passar, a pastora Élita, que ela vai passar os detalhes para você. E você fala, olha, está nesse dia aqui, deixa uma vaga reservada para mim, e daí ela explica para você, ok? Tudo como funciona. Amém? Amém, mulherada? Não falo mulherada, é as jovens também, tá? Lembra da última palavra que eu ministrei aqui? Quem lembra? Senão vou pedir para você assistir lá no nosso YouTube, amém? Quem lembra da última palavra? O Wagner lembra, tá vendo? Vamos... Foi falando sobre o que, irmãos? Quando você faz aquilo que é bom, Deus escreve no memorial dele, ele se lembra de você e te abençoa. Amém? Então esteja à porta do rei, para fazer a vontade dele, o Rei Jesus. Amém? Então olha aí uma introdução básica da palavra. Depois você vai lá no nosso YouTube, Videiras do Queis 7, acessa lá, está lá a palavra. E também está lá a palavra do Kids também, que a pastora ministrou também. Amém? Deixa eu ver o que mais. Vamos preparando os corações. A gente iria fazer um batismo agora em setembro. Porém, nós fomos orientados, nós vamos fazer em novembro. 21 de novembro vai ser o batismo mundial. Ou seja, todas as videiras no mundo inteiro vai estar com batismo nesse dia. Então será um ato profético. Amém?
E nós vamos estar batizando, né? Eu já tenho algumas pessoas que já deram o nome já. Eu vou marcar uma data para a gente fazer aquele cursinho básico de 2 horinhas aqui de aula para tirar dúvidas, entender como que funciona, para você estar descendo as águas. Amém? Líderes, fale na sua célula, né? Converse com a sua célula e... Amém? Vamos lá, adiante. Em nome de Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguma... Não, creio que não. Amém, querido? Quero ministrar uma palavra, né? Ela está lá em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo 10 ao 13. O engraçado é que Paulo ele descreve esse texto, ele se descreve nesse texto, como que algo assim tão especial, tão marcante, que seria loucura para algumas igrejas ministrarem, né? Hoje nas nossas igrejas atuais, vamos dizer assim, né? Nas igrejas atuais, da atualidade, né? Seria algo afrontoso, digamos assim, ministrar isso que Paulo está falando aqui nesse texto, né? Então é Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 13. Novo Testamento, lá no finalzinho, nas cartas paulinas. Olha o que diz a palavra de Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aumenta um pouquinho o meu microfone que eu estou sem retorno aqui, Bruno. Então, olha só. Paulo ele tá dizendo o que aqui? Ele está dizendo assim que em todas as circunstâncias ele aprendeu. Né? Ele aprendeu a conviver e a ter paz. Né? E nós estamos vivendo em um tempo de dificuldades ainda. Existe uma pandemia. Ainda não saiu uma vacina, muitas pessoas ainda estão com medo, se trancaram em suas casas e acabaram que vivendo metade do ano, se não o ano todo, vamos dizer, porque o ano já está acabando, debaixo de medo. Porque tem medo de sair, alguém espirrar a 10 quilômetros e pegar lá o vírus, né? E aí o que acontece? As pessoas estão se trancando, né? Só que Paulo ele fala assim, olha... Tudo posso naquele que me fortalece. E tem gente que só pega só esse texto da Bíblia e fala, tudo posso naquele que me fortalece. É muito lindo nós declararmos esse texto. Quando nós estamos no momento oportuno, no momento de liberdade, digamos assim, no momento em que todas as coisas estão bem. Mas a tendência do... Deixa eu trocar. Bia. Som. Agora sim. E aí o que acontece? Quando nós falamos esse texto nos momentos bons, de que tudo está bem, que tudo está feliz, que tudo está maravilhoso, é muito bom você encher o peito e falar assim, tudo posso naquele que me fortalece. Não é verdade? Mas aí no momento de tribulação... No momento em que o marido ficou desempregado, ou a mulher ficou desempregada, no momento que falta o dinheiro para pagar o aluguel, no momento que falta o dinheiro de comprar aquilo que a casa precisa de sustento, no momento de, às vezes, de tribulação lá no serviço, você abre a boca e fala, tudo posso naquele que me fortalece. Tem muita gente que não faz isso. E eu posso dizer para você, não se envergonhe se isso aconteceu com você.
Mas hoje, daqui para frente, você vai falar, tudo eu posso. Ainda que no momento de dificuldade você vai dizer, tudo eu posso, porque é Deus que me fortalece. Não é patrão, não é governo, não é estado, não é município, não é médicos, não é nada. É Deus que fortalece você. É Deus que renova a sua vida, é Deus que renova as suas forças. E muitas vezes, por nós estarmos apegados às coisas naturais, a olhar para o natural, nós esquecemos da espiritual, que é a principal. Porque se tudo na sua vida estiver bem, mas o seu espiritual não estiver bem, querido, vai desandar tudo. Sabe por quê? Nós vivemos no reino de Deus, nós somos cidadão dos céus. Nós temos que atrair o reino de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa vida, para nosso cotidiano. Porque aí está a diferença que as pessoas vão nos enxergar. Se de fato quem nós somos em Deus, isso fala de uma identidade celestial. E essa identidade, Deus ele já te deu, é sua. Amém? Então, uma vez que nascemos de novo, nós precisamos ser aperfeiçoados. Ah, pastor, então Deus ele produz dificuldades nas nossas vidas para que a gente seja aperfeiçoado? Não. Nós estávamos ministrando sobre isso na nossa reunião sexta-feira, né? Que tem pessoas nas nossas vidas que elas nos lapidam, elas nos faz crescer, mas mesmo assim também dentro do corpo de Cristo. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Olhou? À sua volta, você enxergou o irmãozinho que você tem afinidade? Aí? Mesmo assim, talvez esse irmão um dia ele possa tropeçar e ele continua fazendo parte do corpo e vai te causar algum dano. Mesmo assim, ele não deixou de fazer parte do corpo. Deus está usando a vida dele, aquela circunstância, para te fazer crescer. Deus ele é prático em tudo. Por isso que Paulo fala assim, olha, em todas as coisas eu já sou mais que vencedor. Porque não teve alguém na terra que foi mais aperfeiçoado que Paulo. Eu acho que está para vir ainda alguém. Então, ele é muito prático quando ele diz isso. E o interessante é que ele fala assim, olha, é Deus que me fortalece. Então, se é Deus que me fortalece, estava dizendo isso para a igreja de Filipenses. Ele falou assim, olha, é Deus que me fortalece, então não olhem para as circunstâncias. Se você está passando por dificuldades, não olhe para a dificuldade. Também se você tem algo a escolher de bom, cuidado com aquilo que seus olhos naturais olham. Porque as suas escolhas vai determinar o tipo de caverna que você vai entrar. E eu quero falar de 4 cavernas, que 4 homens de Deus, pelo menos na Bíblia, teve vários homens e mulheres de Deus. Mas eu quero falar de 4, eu quero que você pegue o exemplo desses 4 homens e fale assim, eu vou viver o inverso. Eu vou transformar a caverna, porque Deus ele não colocou, ele não fez cavernas, querido, para nós habitarmos nela. Cavernas na Bíblia, quando se comprava uma caverna, era para se sepultar alguém, ou para ser sepultado. É basicamente aquilo que hoje em dia as funerárias vendem. Ela vende um kit mortalha, com direito a caixão, a um velório, ao cafezinho, a bolacha para servir no velório. E a gente paga às vezes lindamente. Na Bíblia também teve gente que comprou cavernas para ser enterrado, para se esconder, para ser sepultado. Então caverna não é lugar de estabelecermos a nossa moradia. É lugar de nós entrarmos, porque nós vamos passar por cavernas. Se você não passou, você vai passar ainda. Sabe, nós vivemos em um mundo que nós temos que aprender em que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Então olha só, Paulo ele fala assim, olha, eu aprendi a conviver no bom, no ruim, na alegria, na tristeza, na fome, na abundância, em todo o tempo. Hoje eu estava meditando nesse texto, eu falei assim, eu aprendi um pouquinho com isso. Porque na minha vida eu passei por tantas coisas. Né? Então eu sei mais ou menos o que Paulo está falando. Eu não sou igual Paulo, quero chegar ao nível dele, mas eu já passei por um par de coisas que ele tem passado. E cada vez que eu leio uma carta dele, eu falo, meu Deus do céu, como isso é fantástico. Outro dia eu estava compartilhando com os meninos, né? Eu gosto de compartilhar um pouquinho da minha história, porque você me conhece, e eu gosto porque eu exalto o poder de Deus na minha vida, né? Eu era criança e devia ter mais ou menos uns 8 anos de idade, né? O meu pai, ele não era aquele pai que comprava as coisas, não, para
para o filho. Ele falava assim, o que tem que dar é feijão e farinha e pronto. Quando tivesse carne, aleluia, glória a Deus. Quando não tivesse, vai comer feijão puro, vai fazer o molhinho lá, fazer o bolinho de feijão, molhar no molhinho com coentro e comer. E eu gosto disso aí, dá uma saudade, e às vezes eu nem faço isso, né? Impressionante, né? Coisa que às vezes... E teve um tempo que nós passamos por um momento de escassez muito grande. Meu pai caiu na bebida, perdeu o trabalho, perdeu tudo que tínhamos. E aí o que acontece? O que restou foi, sabe o quê? Nada. Chegou um dia que eu cheguei a ficar 3 dias só tomando água. Eu jejuava sem saber que estava em jejum. Só tomando água. Aí um dia meu pai falou assim, vamos andar nos sítios, sei lá o que. Aí a gente saiu com uma turma de amigos, tal, e eu com fome. E o pessoal falava de Danone. Às vezes eu via os meus amigos tomando Danone e falava, eu um dia vou provar o que é isso. Eu não sei se foi num despacho, não sei o que foi que fizeram. Eu sei que no rio que nós fomos tomar um banho, tinha lá um pouquinho de Danone. Se for um despacho para alguma criança, então foi para mim. Porque quando eu vi aquilo ali, meus olhos foi tá! Ai, irmãos, eu comi Danone nesse dia. Eu comi Danone nesse dia. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Se estava ou não amaldiçoado, foi para algum demônio, não sei o que é que foi aquilo. Eu sei que eu encontrei, não sei se foi Deus que me deu pela vontade que eu tinha de comer aquilo. Tava lá 3 Danone lá pertinho do rio. Então a gente imagina mais ou menos o que era, né? E eu, sem saber, eu sei que eu sobrevivi até hoje, sou abençoado. Não estou dizendo isso para você sair por aí comendo despacho, não. Deus, Ele vai te abençoar. Mas assim, em todas as coisas, Deus cuida da gente. Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, né? E eu cheguei até hoje aqui. Hoje, quando eu falo para o meu filho, eu falo, filho, você quer andar? Não quero, não gosto. Falou, você não sabe o que está perdendo, criança. Você não sabe. Sabe, mas... Era uma caverna na qual eu entrei nela por circunstância. Mas acabei aprendendo a viver. Então eu posso dizer para você que eu vivi tempos de escassez e vivo tempo de abundância. E eu dou glória a Deus por isso. Mas nós precisamos entender como igreja tipos de cavernas. Então, a vida cristã ela precisa gerar uma mudança radical nas nossas vidas. O que é uma mudança radical? Sabe? É as pessoas lá no mundo olhar para você e ver que você não é igual antes de se converter. É as pessoas olhar para você e ver a diferença de Cristo Jesus na sua vida. Sabe? Elas perceber que você mudou o seu modo de falar. Que você mudou o seu modo de agir. Que você mudou o seu modo de ser. Porque tem gente que converte, muda o modo de vestir. Isso daí não adianta de nada, porque roupa a gente tira e põe. Agora a mudança tem que vir de dentro para fora. Porque se a gente pratica aquilo que praticava antes, não houve mudança. Pode mudar as vestes, mas não mudou o coração. Não houve uma conversão genuína. Então as pessoas do mundo precisam ver essa diferença, porque senão as pessoas vão ver que em dias difíceis você vai se trancar na caverna. E quantas pessoas nesse momento de dor, de tristeza, de perda se trancaram? Não é? Se trancaram nas cavernas da vida. Então eu quero falar de algumas, sabe? Mas antes de falar dessas cavernas, eu quero dizer que Deus ele tem uma história de céu, de eternidade para você. Então é necessário essa mudança radical na minha e na sua vida, para que nós venhamos ser vencedores, porque é isso que nós queremos estabelecer como igreja. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. É esse o nosso layout, é esse o nosso foco, é essa a nossa base. Sabe, formar uma igreja de vencedores. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala, seja vencedor em nome de Jesus. Saia da vida de inconstância. O que é a vida de inconstância? É uma hora eu estou bem, aleluia, glória a Deus, né? As muitas águas não podem apagar esse amor, como o Luiz ministrou aqui. Luiz, cada vez que ele abre um culto, ele me surpreende. Sabe o que eu falo? Deus tem dado revelação a esse jovem, né? E aí o que acontece? Não estou dizendo para exaltar ele não, porque ele é humilde demais. Sei que o orgulho jamais vai entrar no coração dele. Ele tem um coração puro, né? Santo, correto. Mas olha só, às vezes nós falamos assim, uma hora nós estamos aquele fogo todo, mas no momento de dificuldade,
A gente vai lá e se tranca na caverna e começa a reclamar, a murmurar. Sai debaixo do favor de Deus, ao invés de permanecer e falar tudo posso, porque é Deus que me fortalece. Essa tem que ser a nossa postura como filhos de Deus. Porque, queridos, nós não somos filhos. Eu não sou filho de seu Manuel, lá de Pernambuco, Garanhuns. Ele me gerou. Mas eu fui gerado primeiro nos céus. Você não é filho só do seu pai e da sua mãe natural, não. Você foi gerado nos céus. Você faz parte dos sonhos de Deus. Você é filho, filha de Deus. Você faz parte da realeza. Jesus deixou de ser unigênito, único, para agregar eu e você na linhagem de Deus. Então hoje você faz parte de muitos filhos de Deus. Então é necessário que nós não permanecemos nas cavernas da vida e ter uma postura de vencedor, de conquistar o impossível. Porque se eu entro na caverna e me tranco lá, sabe o que acontece? Eu não vou ter postura de vencedor. As pessoas vão olhar para mim e vão ver um derrotado. Como eu já falei, eu já vi pessoas que são crentes, que na igreja estão glorificando no dia do culto. Aperta o botãozinho lá de liga e desliga. Liguei, estou no culto, sou crente. Pum! Dá pulo, glória a Deus, unção do avião e corre na igreja, sabe? E cai no chão e baba. Aí quando termina o culto, desligou o botãozinho da unção. Aí vamos andar como derrotado, triste, amargurado, que a pessoa dá a paz, parece que a pessoa fala, amém. Parece que está saindo podridão dentro de um sepulcro. Falo, Deus, isso não é postura de um cristão. Ser cristão não é ligar e desligar um botão. Não, eu estou na igreja, sou crente. Estou na célula, sou crente. Não, eu tenho que ter postura. Essa é a mudança radical que Deus deseja minha e sua. Todos os dias estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Ele é o padrão. Cristo é o padrão. Amém? Aleluia por isso. Normalmente o que é que nos leva para as cavernas são os medos, as decepções, a impossibilidade, olhar para nós mesmos ou olhar para os outros, circunstância, não gostar do que houve às vezes, perder a identidade e aí vai, e etc. Então são muitas as possibilidades que tem para nos levar para a caverna. Mas Deus, o amor dele, que excede todo o entendimento, ele é a única possibilidade que age para nos tirar de lá. Por nos amar, por acreditar em nós. Que ele poderia ter olhado para a humanidade e ter falado, sabe o que? Olha, acabou a eternidade. Eu vou viver com a Trindade e ponto. Mas ele quer edificar através da minha vida e da sua vida casa para si. Nós somos morada de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que parar de olhar para essas coisas, né? Porque esses homens, esses 4 homens que eu vou falar aqui para você, eles olharam para o natural. No momento eles olharam para o natural. Uns tiveram uma postura diferente. Você vai ver que um deles, ele preferiu morar na caverna, permanecer. E esse primeiro homem que eu quero falar para você, o nome dele é Ló. Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Bem fácil. Gênesis capítulo 19. E nós vamos dar uma passeadinha na caverna de Ló. Vamos ver como que é lá dentro. Nós vamos ver as circunstâncias lá dentro. Então por que Ló foi para a caverna? Ló primeiro, Deus falou para Abraão, tio de Ló. Falou assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Não foi essa a promessa de Deus? Ser tu uma bênção. Deus falou já para mim e para você. Ser você uma bênção. Amém? Essa é a palavra de Deus para a gente. E aí o que acontece? Ló falou assim, se Deus está abençoando o meu tio, então eu vou seguir ele. Só que Deus falou para Abraão não levar ninguém com ele. Deixar a parentela. Ló era parentela, era parente, era sobrinho. Mesmo assim ele falou, então vem. Chegou no determinado tempo, porque as pessoas que Deus coloca na nossa vida determinam se nós vamos ser exitosos ou derrotados. Então Ló escolheu andar com Abraão, por quê? Porque ele viu que Abraão era abençoado. Ele viu que Abraão ia levar ele para um nível de bênção. E foi o que aconteceu.
Ló começou a ficar tão rico que ele precisou se separar de Abraão. E Deus falou assim: olha, é necessário agora que você se aparte, porque os seus pastores estão brigando entre si por Campina. E Abraão, ele falou assim: sobrinho, vem cá. Está aqui toda a terra, você escolhe para onde você vai e eu vou escolher para onde eu vou, né? Aí Ló era justo. Diga assim: Ló era considerado por Deus um homem justo. Só que ele representa aquele tipo de cristão natural, aquele que olha para o natural. E aí o que aconteceu? Ló olhou para as Campinas Verdes e falou: é para lá que eu vou, porque lá eu vou ser mais rico, lá eu vou ter mais prosperidade. Onde as Campinas Verdes levaram Ló? Sodoma e Gomorra. Levou para o mundo, levou para o natural. Alguém que era cristão começou a conviver junto de pessoas naturais, que praticavam coisas naturais, e se tornou natural. Mas ainda por amor a Abraão, Deus quis poupar a vida de Ló. Deus falou assim: olha, Abraão, eu vou mandar então um anjo lá, vou retirar Ló, porque Sodoma está lugar de pecado. Então eu vou acabar com essa cidade, porque não escapa ninguém. Toda a descendência de Sodoma e Gomorra está perdida. É homens violentando homens, mulheres violentando mulheres, é agressividade nas ruas, roubos, e eles acham isso natural. Festa da carne, onde as pessoas tiram a roupa e andam pelado no meio da rua, tudo natural. E Ló achava bonito aquilo, ele não praticava, mas ele achava bonito, porque ele escolheu morar lá. Ele escolheu viver no natural. Isso fala do mundo, de praticar e olhar e admirar as coisas do mundo. Saiu do Egito para ir para o mundo. Você saiu do mundo e foi viver no mundo, como cristão ainda. Batizei, né? Estou na igreja, estou na célula, mas estou tendo a mesma prática. Aí Deus foi lá, mandou um anjo, que até os homens lá de Sodoma queriam estuprar o anjo. Está na Bíblia. E aí o que acontece? Foi lá e fez, sabe o quê? Tirou Ló, as suas 2 filhas e a sua esposa. Tirou lá de Sodoma. Vamos ver lá o texto. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam. É Gênesis capítulo 19, versículo 30. Vou ler de novo. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Aí eu pergunto para você de novo: por que Ló foi para a caverna? Ele fez escolhas por vista e não por direção divina. Lembra que lá atrás, um tempo de prosperidade, ele ainda escolheu as Campinas? Ele olhou para aquilo que era natural, para aquilo que era bom aos olhos. E Abraão foi lá para o deserto. Chegou em Canaã, na terra prometida. A descendência. Houve uma promessa. Se concluiu uma promessa. Mas vamos ver o que acontece. O que acontece com Ló. Ló acabou no mundo, né? No final da campina verdejante do Jordão havia uma cidade chamada Sodoma. E por fim ele acabou escolhendo morar dentro de Sodoma. Ele acabou se misturando com o mundo. Então só que aqui no texto fala que ele partiu, ele subiu de Zoar e habitou no monte. Então depois que ele saiu de Sodoma, foi poupado. Porém a mulher dele falou, aí Deus falou: não olhe para trás para o que vai acontecer com Sodoma e Gomorra. Aí a mulher de Ló falou: mas eu estou com saudade de Sodoma. Ló olhou, fez o quê? Virou estátua de sal. Acabou a vida da mulher de Ló. Aí Ló subiu, foi morar em Zoar. Que significa, sabe o quê? Pequena e insignificante. Esse é o significado do nome Zoar. E aí o que acontece? Chegando lá, Ló falou assim: eu lá sou homem de recomeço, de recomeçar por uma cidade pequena. Porque ele perdeu tudo que ele tinha conquistado, tudo. Ele só saiu de Sodoma com a mulher e as 2 filhas, Kézia e Querenapuque, que eram lindas, a Bíblia fala. A mulher virou uma estátua de sal. Ele falou: agora eu vou subir. Vou subir mais um pouquinho, vou morar no monte. Vou morar em uma caverna. Só que caverna, queridos, não tem luz. É lugar de escuridão. É lugar de quando a pessoa está triste, a pessoa se tranca no quarto, apaga as luzes, deita na cama e vai chorar o tempo passado, as dores passadas. Vai relembrar de sofrimento ou vai meditar.
na decisão que precisa tomar. E aí o que acontece? Escuro, tudo apagado, a vida destruída. Sabe o que Ló foi fazer? Encher a cara. Achou que ia ter uma solução para isso. Acabou a descendência de Ló, as filhas dele foi lá e... Não podemos deixar o nosso pai ficar sem descendência. Foram lá, deram mais um pouquinho de bebida para Ló. Se deitaram com ele para gerar filhos para ele. Ele estava bêbado. E as próprias filhas abusaram dele para poder gerar filhos. Mas sabe o que aconteceu com Ló? Porque ele foi para a caverna, ele saiu da cidade, que Deus queria dar um novo recomeço para ele. Ainda que fosse um lugar pequeno. Mas o recomeço de Deus está nas pequenas coisas. Ló, ele foi morar numa caverna, ele escolheu morar. Sabe o que aconteceu com ele? Você não encontra mais registro de Ló na Bíblia. Morreu na caverna. Morreu sem experimentar o sobrenatural de Deus. Porque ele decidiu se trancar na caverna. Aí diante da pandemia as pessoas falam, fique em casa. Fique em casa. Aí eu quero ver se os patrões vão continuar depositando dinheiro no dia do pagamento. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu vou trabalhar. Ah, mas para o culto eu não vou porque eu posso pegar Covid. Esquece do sobrenatural de Deus. É só você ter cuidado. É só você ter zelo por você e por quem você ama. Aí você não vai pegar. E se pegar, querido, existe a eternidade para a gente. Sabe? Só que a gente é apegado a essa terra. A gente se apega na areia dela e fala, é minha. Não vou. Não parto daqui. Lógico, também não tem que... No momento certo é o momento certo. É Deus que escreve a nossa história. Amém? Mas as pessoas estão vivendo baseado no medo. E o medo está levando pessoas para a caverna. Circunstâncias. Aí perde o emprego. Aí vamos chorar. Vamos lá para a caverna. Vamos se lamentar. Sabe? Viver numa vida de dor, de tristeza. Sem nada novo acontecer. Enquanto isso tem pessoas que estão sonhando. Ontem aconteceu um sonho realizado aqui. De uma pessoa que perdeu alguém. Perdeu o marido. Há anos atrás. Grávida. Achou que a vida estava destruída. E ontem Deus estava renovando. Fazendo um pequeno recomeço. Estava casando-se. Olha que coisa maravilhosa. Sonhando em meio a uma pandemia. Os patrões dela falaram assim, não, eu quero estar presente. Eu vou descer para a Juqueí. Só para estar no seu casamento. Estavam aqui, de máscara. Eu olhava para eles e eu falava, Deus, eu não sei se eu ministro ou se eu choro. Eu tinha que me segurar aqui na frente. Sabe por que é lindo você ver o recomeço de Deus na vida das pessoas? Deus escrever histórias espetaculares, sobrenaturais na vida das pessoas. Ele é maravilhoso. Sabe, então não entre na caverna para morrer. Não entre na caverna para morrer, amém? Segunda caverna é a caverna de Abraão. Sara estava com seus 27 anos, já tinha gerado Isaac, se concretizou a promessa de Deus na vida de Sara, esposa de Abraão. Isaac já estava com 37 anos. Aí o que aconteceu com Sara? Morreu. O que foi que Abraão pensou? Acabou para mim, acabou a minha vida, né? Porque o homem perder a mulher, irmãos, é uma coisa terrível demais. Porque assim, eu não consigo ver a minha vida sem a minha esposa. Por mais que a gente às vezes tenha o nosso tss, que é normal. Mas aí as muitas águas não apagam o amor. Águas fala de dificuldades, não apagam o nosso amor. A gente se ama até o fim. Eu falei até que a morte separe. Tomara que eu vá primeiro. Falo para ela. Porque se ela for primeiro, acabou com minha vida também. Que eu falo, como é que eu vou conduzir uma casa? Como é que eu vou conduzir? Porque a mulher ela é prática. Ela sabe conduzir toda situação. Sabe, ela sabe ter bom senso, direção. O homem, ele já, né? Meu pai quando perdeu a minha mãe não morreu. Ela só deixou ele. Acabou com a vida dele até hoje. Acabou. Entrou na bebida, perdeu tudo e olha, foi uma desgraça atrás da outra.
Ele fala, só pode ter feito uma macumba para mim. Eu falo, não, ela não teve tempo de fazer não, que ela foi viver a vida dela. Ela fez as escolhas dela. Escolha a sua, mas foi a vida que ele escolheu. Então, olha só. Foi o que aconteceu com Abraão. Está lá em Gênesis, capítulo 23. Segue mais um pouquinho aí. Versículo 1 e 2. Amém? Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Aonde foi? Aqui que Sara morreu, em Canaã. Olha só, se cumpriu a promessa de Deus na vida de Abraão. Deus levou ele para Canaã, gerou Isaac, mesmo com Sara velha. Isaac já estava com 37 anos, já estava fazendo a sua vida. A mãe foi e morreu. Só que mesmo assim Abraão agora entrou em desespero, porque ele não conseguia enxergar a vida dele sem a amada dele, sem Sara. Sabe? E aí o que acontece? Ele pegou, foi fazer, sabe o quê? Olha só o resto do versículo. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Então Abraão pegou, foi lá se lamentar pela perda de Sara. Foi chorar, rasgar suas vestes pela perda de Sara. Aí depois ele falou, vou comprar uma caverna. Vou comprar um sepulcro. Para quem? Para mim. Vou chorar, vou viver aqui agora. A minha amada está aqui, eu vou ficar com ela. Ele achou que esse era o propósito de Deus, levar ele para Canaã para morrer. Ali a história de Sara já tinha terminado. Ela já tinha cumprido o propósito na vida dela. Nós fazemos parte desse propósito. Nós somos descendentes diretos de Sara, de Isaac, de Abraão, das promessas de Deus. Hoje nós somos abençoados porque as promessas de Abraão, ela nos alcançou hoje. Amém? Olha, glória a Deus, ouvi um amém da Tati. Amém, irmãos? Você é abençoado. Então olha só. Olha só. Aí Abraão pega e fala assim, eu vou comprar uma caverna. Então o que acontece? Ele procurou lá um homem que tinha uma caverna em Macpela, que significa duplo, né, dobro, de um homem chamado Éter. Sabe o significado do nome Éter? Terror. Então ele foi comprar um sepulcro de um homem que se chamava Terror. Ele falou, vou me afundar logo de vez. Vou me afundar logo com aquilo que é ruim, vou caminhar com aquilo que é ruim, vou me encontrar logo com a morte, porque minha vida acabou. Porque tem pessoas que diante dos problemas morrem junto. Eu vi cada história, nesse momento de pandemia, aqui em São Vicente, teve um homem, que o filho de 27 anos, não, 35 anos, pegou Covid. Ele não resistiu, morreu. 15 dias depois, a mãe que estava cuidando dele morreu. Um mês depois, o pai, que já tinha tido um AVC, morreu. Ficou só uma filha. E ela dando uma entrevista, aquilo partiu muito do meu coração. Ela falou assim, o que é que eu vou fazer da vida agora? Perdi as pessoas que eu mais amava, que eram mais especiais para mim. Acabou. E aí falaram para ela, sabe o quê? Mas você tem a sua vida. Ainda há um propósito para você viver. Ainda que você enterrou os seus entes queridos, há um propósito, porque a escolha é sua. Você se enterrar junto ou você viver. Sabe, porque nós perdemos pessoas que amamos, mas nós não precisamos nos enterrar com elas. Precisamos sim chorar. Porque, irmãos, chorar faz parte da nossa humanidade. Chorar de tristeza, de alegria, de decepção. Isso mostra que nós somos humanos, que nós choramos. Isso é um ponto bom em nossas vidas. Quem não chora é porque não tem sentimento, mas o sentimento faz parte sim da vida do ser humano. Quando a gente perde alguém que a gente ama, quando alguém viaja, que se afasta, que a gente vai demorar a ver, sabe, nós choramos. Mas o choro não tem que durar a vida inteira, não. Nós temos que viver de novo. A vida continua, o propósito continua. E sabe uma coisa? Ela falava assim, e eu lembro da minha mãe, essa moça falando. E ela ficava cantando louvores. Eram da igreja. Estão na glória. Então isso é o que confortou o coração daquela filha. Nós perdemos também lá em Pernambuco uma mulher que nós amávamos muito.
se chamava Inalda, na igreja presbiteriana, na igreja que eu nasci como cristão, que eu conheci o evangelho. E eu estava escutando um áudio que a minha irmã mandou para mim, que foi um áudio de quando ela estava internada, dias antes dela falecer. Ela falou assim, ela estava cantando um louvor, e ela dizia o seguinte no áudio para minha mãe, ela mandou esse áudio. Ela falou assim, irmã, eu estou doente, não sei se vou sair dessa. Às vezes falta o ar, entra desespero, mas eu sei que se eu morrer, é para a glória que eu vou. Sei que o propósito de Deus, se eu morrer hoje, o propósito de Deus se cumpriu na minha vida. Até hoje, a cidade inteira lá chora a morte dela. Tem praticamente um mês, mais ou menos, né, amor? E a cidade inteira ainda chora a morte dela. É lembrar dela, todo mundo cai em pranto, todo mundo na igreja cai em pranto. Porque era alguém amado, alguém que, assim, era impossível da gente olhar e falar, vai se converter. Que era aquela pessoa estabanada. Ela era tão alegre que era estabanada. Às vezes falava pelos cotovelos. Mas ela tinha um coração tremendo. Tinha um coração tremendo. Quando fala estabanada, era aquela pessoa que, sabe, no meio de esforço, alegre demais. E falava, sabe? Mas tinha um coração tremendo. Morreu. Mas ela mesma falou, se eu viver, eu vivi. Se eu morrer, vou para a glória. Estou no lucro de qualquer jeito. Amém. Então, sabe, ela não se enterrou. Aí sabe o que acontece? Só que essa caverna que Abraão comprou, ela ficava no campo chamado Manre. Não sei bem se essa tradução é Manre. Que significa, sabe o quê? Vigor. Então, quando Abraão ele subia para chorar a morte de Sara, né? Ele um dia encontrou uma mulher. Ele encontrou uma mulher, olhou para ela, se apaixonou por ela, casou com ela. É muito interessante a palavra de Deus, porque Abraão chorou, se recompôs e continuou a vida. Deus colocou Quetura agora na vida dele. Mas foi para substituir Sara que Deus colocou Quetura? Que Abraão foi lá e casou com Quetura, se apaixonou por ela e casou. Sabe, mas não foi para substituir Sara, porque as pessoas nas nossas vidas, elas são insubstituíveis. Não tem como. Não tem como o Leonardo ir embora, partir, e eu falar assim, eu vou colocar agora o Elito no lugar do Leonardo no meu coração. Não tem como. Cada pessoa é cada pessoa. Deus ele nos marca através dessa pessoa de uma forma tremenda, sobrenatural. Ainda que às vezes essa pessoa causou dano nas nossas vidas, mas algo especial, um aprendizado nós aprendemos com isso. Então elas são insubstituíveis. Não foi para substituir Sara que Quetura entrou na história, mas foi para continuar o propósito de Deus na vida de Abraão, porque o de Sara tinha encerrado, mas o de Abraão ainda continuava. Amém? Então o que acontece? Deus renovou na caverna. Sabe o que significa o nome Quetura? Significa incenso. Aquilo que dá cheiro. Aquilo que dá prazer. Porque quando a gente sente um cheiro gostoso, nos dá um prazer, né? Uma alegria. Um cheiro de perfume, um cheiro de uma comida gostosa. Você cheira e fala, eita, né? E aí o que acontece? Deus renovou, Abraão saiu da caverna, falou, não, deixa eu me casar de novo, deixa eu continuar a minha vida. Casar que fala de continuar a vida, fala de continuar vivendo. O outro morreu, queridos. Não tem como ressuscitar mais. Temos que viver. Temos que avançar. A vida continua. Ou nós vamos ficar numa vida desgraçada, chorando a vida toda. Igual conheci uma mulher que porque o marido dela morreu há 30 anos... A mulher andava de preto, fez uma promessa que nunca mais ia tirar o luto. Eu falava, meu Deus do céu. Oh Deus, como ela está perdendo de viver. Arrumar um marido e casar, filha. Se apaixonar de novo, descobrir as cores da vida. Arrumar um homem de Deus, para cuidar de você, para, sabe? Glória a Deus que arrumou, mesmo no luto pelo outro. O outro ainda aceitou. Ela lutando lá pelo que estava morto há 30 anos, vestida de preta, mas arrumou o marido que cuidou dela até os últimos dias de sua vida. Glória a Deus por isso. Mas sabe, ficar num luto, homenagear quem está morto partiu.
Se morreu com Deus, glória a Deus, foi para a glória. O ruim é quando morre sem Deus. Aí a gente fica triste. Mas quando morre com Deus, irmão, é momento de celebrar. Eu mesmo já falei para minha esposa, falei no meu velório, se eu quero morrer primeiro que ela. Disse, daí eu não abro mão não. Também eu quero morrer quando nós estivermos velhinhos. Não vou deixar ela nova para casar com outro não. De jeito nenhum. Não. E aí o que acontece? Eu falo para ela, quando eu morrer, não vai ficar chorando não quero nem velório não. Negócio de trazer corpo para a igreja, fazer aquilo tudo, a noite toda, o povo chorando ao lado do caixão, outros contando piada, outros dando... Não, pelo amor de Deus, acaba com isso. Morreu. Chega, tira, se despede, amém, vai em paz, querido. Quer ele soltar o corpo mesmo, não tá mais nada. E pronto, acabou. Negócio de também comprar, gastar 20 mil com velório, pra que isso? Deixar a coitada da viúva que já vai precisar de ajuda, deixar ela endividada? Sou contra isso, irmãos. Pede um caixão na prefeitura daquele que estoura rapidinho, pronto, a terra come logo a carne, acabou. Tem que ser prático na vida. Essa vida é só uma passagem. É só uma passagem, por isso temos que viver nossa vida em Deus, realizar, ser feliz, que Deus quer que você seja feliz. Mas você vai ser ainda muito mais feliz na glória. E depois na glória a gente se encontra. Agora ficar chorando 24 horas, para quê? Vai esperar ressuscitar? Não vai ressuscitar mais, já cumpriu o propósito. Sabe, ora, despede, vai em paz. Não é porque eu sou pastor que eu quero que... Não, tem que ficar agora 48 horas aqui, né, em volta do meu caixão, os irmãos, o ministério louvor cantando, o pastor pregando, pelo amor de Deus. Vai arrumar o que fazer, vai cuidar da sua vida. Eu sei que isso é motivo de honra, mas eu já morri, eu já estou com Deus. Para que eu vou querer mais ser honrado? Quem quiser me honrar, queridos, me honre agora enquanto eu estou vivo. Depois que eu morrer, não adianta botar até nome de rua com meu nome não, porque eu não vou ver. Botar nome de escola eu não vou ver. Me honre hoje quando eu estou vivo. E sabe como é que você me honra? Tendo sua vida transformada pelo poder de Deus. Porque foi para isso que Ele me colocou aqui, para ensinar você e eu aprender com você também. Para isso. Então seja prático e simples. Não sei nem que hora é essa. Tenho que falar de 2 cavernas ainda mais rápido. Essas 2 cavernas são mais... Terceira caverna, a caverna de Elias, né? Elias era um homem de Deus, segundo o coração de Deus, profeta abençoado. Aí teve um dia que ele foi e desafiou os profetas de Baal, venceu. Fogo caiu do céu, consumiu o altar. O Espírito de Deus agitou a vida de Elias. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Presta atenção aqui comigo. Sabe o que aconteceu com Elias? Depois de Elias ser um homem vencedor, ele escutou uma palavra. Uma mulher falou para ele que ia matar ele. Não foi nem um exército, um homem, uma mulher. Não estou querendo me desfazer da mulher, não. Mas assim, um homem com medo de uma mulher, não estou dizendo que ele vai quebrar o braço com ela. Mas ele poderia, o homem matou 400 profetas do diabo. Mais 600 profetas lá do diabo mó, diabo júnior, sei lá o quê. Quase 1000 profetas de Satanás o homem matou. Agora uma mulher manda um recado para ele. O homem sai correndo para o deserto e pede para morrer. E fala, eu quero morrer. Eu quero, sabe? Entra lá no vale do Eque e fala, eu quero morrer. Medo. Porque escutou uma voz. Um recado que mandaram para ele. Aí ele vai lá para a caverna. Ele vai lá para a caverna e se esconde. Aí Deus manda um anjo alimentar ele, acordar ele. Falar assim, olha, acorda. Fala para o seu irmão que está aí do seu lado. Que você é profeta. Você está achando que eu só... Aí Deus fala, você está achando que eu só existo nas coisas, né, grandiosas, esplendorosas, sobrenaturais, que eu habito no meio do fogo, do vento, que tem gente que para manifestar a presença de Deus, invoca o Capitão Planeta. Para ser crente tem que ser igual um dos discípulos do Capitão Planeta. Terra, água, fogo, vento, coração e... Está cheio da unção. Não é isso. Não é isso. Aí Deus falou assim, olha, mostrou o vento.
Deus não estava lá. Mostrou o terremoto, Deus não estava lá. Mostrou o fogo, Deus não estava lá. Quando ele mostrou o silêncio, como o som de muitas águas, Elias encontrou paz em Deus, encontrou a presença de Deus. Deus falou: você quer sair da caverna? Você quer ir para o céu? Faça discípulos primeiro. Caminhe com pessoas. Edifique outras vidas. Essa é a palavra de Deus para mim e para você, queridos. Profeta você já é. Você é sacerdócio real, nação santa. Povo escolhido por Deus. Você quer ir para o céu? Ah, mas já tem a salvação, pastor. Sim, mas e o propósito eterno de Deus? Onde que fica? Sabe qual é? Edifique vidas. Quando você caminhar com pessoas, gerar discípulos, aí você vai para o céu com mais alegria. E não vai para o céu no momento certo. Não é quando você quiser entrar lá, não. Elias queria entrar antes do tempo. Deus falou: não. Você tem algo a aprender. Não é porque você é profeta sobrenatural, faz o rio se abrir e etc e tal, e tudo vai acontecer na sua vida, não. E você vai para o céu assim, não. Sabe, quando ele entendeu o propósito dele, ele pegou, foi gerar quem? Eliseu. Saiu da caverna, foi gerar Eliseu. Depois que gerou Eliseu, Deus falou: você quer ir para o céu? Agora se você quiser, eu deixo. Aí sabe o que Deus fez? Deus mandou uma carruagem com cavalos de fogo vir buscar ele. Algo sobrenatural. Porque Deus tem sobrenatural para os filhos dele. Deus tem sobrenatural para você. A última caverna, deixa eu só citar o texto que está aqui, eu não vou ler com você não, está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 ao 18. Porque até na caverna Deus nos encontra. Eu não ia ler não, mas eu quero ler pelo menos esse primeiro texto aqui, que diz o seguinte, versículo 9 de 1 Reis 19. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse: que fazes aqui, Elias? Ou seja, Elias foi para morar na caverna, para ficar, para se esconder. Deus falou: sai. Cavernas existem para você entrar, aprender o que precisa e sair. Nem é bom você entrar, mas se entrar, saia logo de lá. Amém, queridos? E a última caverna que eu quero deixar para você. Antes, qual foi a palavra de Deus para Elias? Sai da caverna, a sua visão está errada, você precisa de novas experiências, ainda não acabou, aprenda a discipular pessoas. Elias, apesar de estar em uma caverna, era um homem de Deus e obedecia ao Senhor. Se você quiser sair da caverna, siga as mesmas direções de Deus para Elias. Se disponha a cuidar de alguém, amém? Se disponha a cuidar de alguém, a discipular, a gerar filhos espirituais. Aleluias. E a última caverna é a caverna de Davi. Está lá em 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel capítulo 22. Versículo 1 e 2 apenas. Diz a palavra de Deus: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em, olha só, aperto, diga comigo. E todo homem endividados. Olha, parece que naquele tempo já tinha cartão de crédito. E todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens só, fora mulheres e crianças. 400 homens, fora mulheres e crianças. Por que Davi foi para a caverna? Davi até tinha um princípio bom para ir para a caverna. Ele tinha uma resposta plausível, vamos dizer assim, né? Saul era o rei dele. E Saul queria tirar a vida dele. E ele tinha fidelidade com Saul. Ele tocava para expulsar o demônio da vida de Saul. Ele louvava. Ele ajudava Saul nas guerras. E mesmo assim, o demônio que habitou na vida de Saul queria matar Davi. Só que Davi gerou alguém muito especial na vida dele, que foi quem? O filho de Saul, Jonatas. Então Deus coloca pessoas na nossa vida com propósito.
Então Jonatas, ele poderia pensar 1000 coisas acerca de Davi. Porque Jonatas sabia, sabe por que eu digo que Jonatas sabia que Davi ia ser o próximo rei? E Jonatas era filho de Saul, fazia parte da sucessão do trono, linhagem real. E mesmo assim ele falou, ele fez um pacto de alma com Davi. Falou assim: a tua dívida será a minha dívida, a tua alegria será a minha alegria, a tua dificuldade será a minha dificuldade. Esse é o pacto que Deus quer que eu e você façamos uns com os outros, de honrar a vida uns dos outros. E aí o que acontece? Jonatas, ele poderia falar assim: olha, vai catar coquinho no pedaço, meu pai quer te matar, eu aprovo. Sabe por quê? Porque eu quero ser rei no lugar do meu pai, não você. Eu faço parte da linhagem real, da sucessão ao trono. Jonatas poderia fazer isso. Mas ele poderia governar também em outras províncias também. E Davi só assumiu o trono de Israel. Mas sabe o que aconteceu? Saul queria matar Davi. Davi, para não fazer nada contra Saul. Esse era o critério de Davi estar na caverna. Para ele não fazer nada contra Saul, porque ele tinha oportunidade, ele foi lá e se trancou na caverna de Adulão. O povo, quando soube, foi lá ficar com ele. Homens da família, da cidade, endividados, de alma, sabe, doente, amargurados de espírito, cheio de problemas. Foram lá se trancar na caverna com Davi. Falaram assim: não, você se trancou, então nós vamos ficar aqui juntos. Vai morrer todo mundo no bolo aqui agora. Parece naquelas seitas que tem lá nos Estados Unidos, que o povo lá se tranca numa sala e fala que o disco voador vai levar, e todo mundo toma veneno junto. Aí a polícia acha um monte de gente morta lá numa sala. Besteira fazer isso. E aí o que acontece? Aí o que aconteceu? Acho que foi esse o pensamento lá do povo lá. Se trancou com Davi na caverna, Davi falou: não, eu preciso sair para fora, eu preciso discipular esse povo, está errado. O que eles estão fazendo está errado. Eles são vencedores. Desses 400, Davi tirou os seus 400 homens fiéis, soldados de guerra, que venceram guerras, que foram os discípulos, que foram os soldados da guarda real. Os valentes de Davi. Homens que eram endividados, amargurados e doentes de alma. Cheio de problemas. Cheio de dificuldades. Foram se trancar na caverna. O que foi lá se esconder falou: não, agora eu vou sair, vamos lá. Eu vou governar vocês, é o jeito, vamos lá. Então, queridos, se aparecer alguém na sua vida com a mesma dificuldade que você pode olhar para você e falar: sabe o quê? Falar: mas meu problema é igual, o que é que eu vou ter para ensinar? Ensine a palavra de Deus, que transforma, que liberta. E aí você também vai ser transformado e vai transformar as outras vidas. É assim que funciona. Agora, se você fala: bem-vindo ao clube, filho, vamos aqui se trancar no quarto junto, deitar na cama, apagar a luz e chorar, lamentar, acabou. Davi poderia ter feito: opa, sejam bem-vindos, vamos entrar. Davi falou: não, vamos sair. Ah, pô, não, nós queremos entrar. Não, mas eu quero que vocês saiam. Se tornou os 400 valentes de Davi. Fizeram história. Aí eu pergunto para você: mas o que aconteceu com Jonatas? Jonatas morreu. Mas morreu pela inconsequência do pai, que levou ele para uma guerra, que estava perdida, e ele acabou morrendo. Mas Jonatas foi um homem sobrenatural na vida de Davi, porque tudo que Saul, pai de Jonatas, tramava contra Davi, ele alertava Davi. Davi estava sempre um passo à frente, porque era aliançado com Davi. Ele não aceitava que o pai dele quisesse tirar a vida de um homem de Deus. Sabe, Davi, quando olhou para ele, para os problemas dele, ele falou: vou me trancar. Às vezes é isso que acontece quando nós olhamos para nós mesmos. Querido, se você parar e olhar para você, você não vai achar boa coisa. Você não vai achar coisas boas. Talvez você até ache coisas boas demais. Você fala: não, mas eu sou muito bom para fazer isso. Eu sou muito bom para estar nessa igreja. Né? Eu sou muito bom para permanecer aqui. Eu vou sair, eu vou para outra igreja, porque essa igreja aqui, o povo assim, sabe? Parece que nem são crentes. Porque quando a gente fala que vai sair da igreja, é isso que está dizendo. Que você é muito bom demais para permanecer. E pessoas assim, queridos, eu falo: vai mesmo, vai em nome de Jesus. Vai dar trabalho para outros. Acabou a minha cota. Eu quero edificar aqueles que querem ser edificados. Aqueles que têm aliança. Sabe, então esse é um recadinho para você.
Quer caminhar comigo? Seja aliançado. Vamos nos aliançar em Cristo Jesus. Ele é o alvo. Ele é o consumador das nossas vidas. Ele é o padrão. Não sou eu não. Também não venho olhar para a minha vida não. Porque Davi também olhou para Saul. Falou, vai me matar. Elias olhou para Jezabel. Vai me matar. Aí também quando a gente olha para o outro, a gente cai. Também do mesmo jeito. Quando a gente olha para si mesmo, não vai achar coisa boa. Quando olha para o outro, piorou. Porque a gente começa a olhar e a nossa tendência é assim, olhar para o Wilson e falar, nossa, como o Wilson é abençoado, um homem de Deus, um homem assim, sabe? E a gente vai colocando no pedestal e sobe, sobe, sobe. É isso que a gente faz? Não. A gente vai logo nos defeitos. O Wilson é calado demais, a gente não tem nenhum defeito, só porque o homem é calado. A gente fala, é calado demais, é metido. Porque essa é a nossa essência, essa é a raiz ainda do lado do Éden, do pecado que habita em nós. Por mais que nós sejamos transformados, mas ainda tem a sementezinha. Cuidado com essa semente para ela não brotar. Porque quando ela brota, irmãos, causa um dano terrível às nossas vidas. Seja alguém maleável ao Espírito Santo de Deus para ser usado por Ele. Davi, ele entendeu isso. Eu costumo dizer que você tem a mesma unção de Davi. Sabe por que a palavra de Deus diz que você tem? Davi foi o único homem no Velho Testamento, no tempo da lei, que o Espírito Santo de Deus habitava nele. Porque na hora que ele foi ungido, o Espírito de Deus repousou sobre a vida de Davi. Não foi o mesmo com Saul. Só foi derramado um óleo com uma bacia, que não significa nada. Mas na vida de Davi foi derramado um óleo de unção com um chifre. Isso aponta, sabe o que? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na hora o Espírito de Deus pairou sobre Davi. Davi tinha 3 unções. Eu já li aqui para você, já ensinei para você. Que no dia que ele chegou de um tempo de dificuldade, tinham assaltado a cidade inteira. Os homens começaram a reclamar. Ele foi chorar? Não. Ele foi lá, vestiu a veste sacerdotal. E foi à presença de Deus. Davi, ele estava na caverna, mas ele estava orando ao Senhor. Senhor, muda a minha sorte. Visita meus inimigos que estão planejando contra mim. Do Senhor é a guerra. Não é minha, não é a minha vontade, porque a minha vontade é ir lá e matar Saul e governar logo. Mas não que seja feita a minha vontade, mas a tua vontade permaneça. Essa foi a oração de Davi. E a vida dele foi transformada. A vida daqueles 400 homens se tornaram os homens mais excelentes, soldados mais excelentes que Israel já teve. Então, cuidado quando você olha para as pessoas. Eu sempre falo aqui para você, não olhe para mim, me coloque num pedestal no qual eu não estou apto de estar. Ah, porque o pastor, a pastora, tem gente que tem medo da gente. Irmãos da igreja, talvez até você que está aqui, tem medo. Dá de falar assim, queria ir na sua casa tomar um café. Vixe, o que foi que eu fiz? Que o pastor quer vir na minha casa conversar comigo. Meu Deus do céu. Tem gente quando a Alita fala assim, eu queria conversar com você, irmã. Nossa, aqueles olhos da pastora parece que entra lá na alma e descobre tudo que está oculto. Eu tenho medo dessa mulher, de olhar nos olhos dela. Eu já vi pessoas dizer isso. Queridos, a gente vai ensinar você. E vamos nos apresentar para você também. Sabe, você foi colocado em nossas vidas para nos lapidar, nos ensinar. Você faz parte do meu processo de transformação, eu faço parte do seu. É assim que funciona. A palavra de Deus, ela é prática. Deus é um Deus tão simples de se servir. A palavra de Deus é tão simples de se viver. Muitas vezes a gente fica preso em coisinhas, em detalhes, que a gente quer colocar a nossa vontade dentro da obra que já está pronta, consumada de Deus. Não coloque. Faça somente aquilo que está aqui, ó, na palavra. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor aqui na frente. Saul, ele saiu da história. Então a conclusão é, preste atenção aqui enquanto você fica de pé aí no seu lugar. Você não nasceu para morar em cavernas, ainda que às vezes passe por lá. Amém? Você nasceu para reinar, colocar luz, colocar a sua luz para brilhar, a fim de que todos vejam.
Faça como Davi, use a caverna para cumprir o propósito eterno de Deus na sua vida. Não pare diante de uma caverna, mas avance para aquilo que Deus te chamou a fazer. Deus, Ele te chamou para uma obra grande. Davi tinha unção de rei, de sacerdote e de profeta. Deus, Ele te convidou para reinar com Ele na eternidade. Você é profeta, você pode abrir a sua boca e declarar boas palavras, porque não é um espírito que vem sobre você e você profetiza, não. Eu posso profetizar em todo o tempo, e você também. Você também é sacerdote que pode se achegar a Deus. Amém? Queria cantar aquele primeiro louvor, Luiz, enquanto nós vamos orar ao Senhor. Você quer sair da caverna? Quantos aqui desejam sair da caverna? Talvez nessa quarentena você ficou na caverna, mas Deus, Ele quer tirar você. Deus quer que você tenha um coração de Davi, de adorar Ele dentro da caverna, de buscar a presença dEle, receber o renovo do Senhor. Vai vir pessoas para você transformar a vida delas. Você foi chamado para uma liderança. Você foi chamado para abençoar vidas. Amém? Oh Deus, como é ruim não poder pegar na mão da pessoa que está do nosso lado. Como é ruim não poder abraçar e orar. Como é ruim não poder chamar aqui na